FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.upovo.com.br. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação Neila Fontinelli. Olá, boa tarde, são 2h05 em Fortaleza e está no ar o Povo Economia ao vivo, direto do estúdio da Rádio Povo CBN. E hoje, no nosso programa especial sobre o cooperativismo, nós convidamos o superintendente do sistema OCB Sescop Ceará, José Aparecido de Santos, e o assessor contábil do sistema OCB Sescop Ceará, Arilo Carneiro. E ainda nós temos o Sobe e Desce da Economia com Nazareno Albuquerque, Atacado e Varejo com Eleomar de Lima e o noticiário local com Letícia Lopes. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Neila Fontinelli. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Neila. Neila, na Avenida Almirante Maximiliano da Fonseca, o trânsito é lento nos dois sentidos. Trânsito intenso também nos dois sentidos da Avenida Washington Soares, Neila, mais 100 pontos de lentidão. Os condutores vão encontrar trânsito lento na Avenida 13 de Maio, no sentido Fátima Benfica, no outro sentido da via, o trânsito flui normalmente. Nas ruas do centro da cidade, Neila, trânsito parado na Rua Barão do Rio Branco, General Sampaio, Dom Manuel também com trânsito intenso nos dois sentidos. Santos Dumont, os condutores vão encontrar lentidão no cruzamento com a Rua Gonçalves Ledo, João Cordeiro e Antônio Augusto. Lembro, Neila, que os ouvintes podem enviar informações sobre o trânsito em nosso WhatsApp, 981665589 ou 3066-4030. Obrigada, Letícia. São 2h07. A Rádio O Povo CBN pergunta. Uma empresa de cobrança foi condenada a pagar R$5 mil de indenização por danos morais por cobrar dívidas de maneira grosseira e expor um devedor a piadas em local de trabalho em Fortaleza. Devendo 2 meses a um cartão de crédito, o cliente recebeu várias ligações no trabalho com ameaças de que, se não pagasse, o assunto seria levado para o seu chefe. As chamadas geraram constrangimento para o cliente, que afirma ter olhares diferentes e ser alvo de brincadeiras no ambiente de trabalho. E a enquete de hoje quer saber: você já foi vítima de cobrança abusiva por algum tipo de dívida contraída no comércio ou sistema bancário? Você participa pelo 3066-4030, pode mandar mensagens de texto e áudio pelo WhatsApp 981665589, Facebook e Twitter, @PovoCBN. São 2h08. Sobe e desce da economia, com Nazareno Albuquerque. Oferecimento Clínica Pro Otorrino, sua clínica de otorrino na Zona Sul, 3109-5854. E Portaria Virtual Loctec, menos custo, mais segurança, 4020-7788. E está começando o Povo Economia Especial Cooperativismo aqui na Rádio Povo CBN. Mas antes, nós vamos ouvir Nazareno Albuquerque. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. Nós vamos um pequeno toque sobre o dia de hoje, que é o Dia da Indústria. Então, saudando aí a indústria, que não tem muitos motivos para comemorar. Se a gente se lembrar que foram as indústrias, aquelas empresas que acabaram sendo arroladas na Lava Jato, e entre tantos outros inquéritos aí que estão rolando e que estão afetando a política nacional. Né? Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, JBS, tudo empresas industriais nacionais, e isso fez talvez até a Fiesp hoje calar, porque não teve nenhuma nota assim de saudação diante desse quadro político, né, de uma indústria que se envolve muito em política e acaba se lambuzando, como aconteceu
historicamente no Brasil. Então, isso também se deve, ouvintes, ao modo como é tratada a questão do crédito. A indústria, para se salvar, ela faz qualquer negócio. Então, negocia com o BNDES, que é um banco estatal, onde político mete a mão, quer comissão para poder liberar, Banco do Brasil. Então, toda de linha de crédito, de financiamento, de favores fiscais. Então, favor fiscal, incentivo fiscal, nem se fala o quanto transfega de dinheiro, não é, por parte da indústria para poder conquistar, né, um direito, muitas vezes, ou então, às vezes, um favor que não deve ser concedido. Então, hoje é o dia da indústria e é assim que deve ser registrado. Mas, para terminar, Neila, eu queria falar sobre a questão do que aconteceu ontem em Brasília, daqueles eventos lamentáveis de Brasília, com as manifestações que aconteceram, né, e os fatos desagradáveis. E, na minha opinião, enquanto as centrais sindicais não se manifestarem dizendo que nada tem a ver com a baderna, a responsabilidade de toda essa baderna é das centrais sindicais. Portanto, centrais sindicais, enquanto se mantiverem caladas, ao contrário do que acontece em outros países, enquanto ela estiver calada, é porque ela é corresponsável pelo que aconteceu. Tenham todos uma boa tarde, Neila, e até logo mais com Saber da Economia no programa da Maísa Vasconcelos. Um abraço, Neila. Um abraço, Nazareno, um abraço aos industriais. Hoje é festa da indústria, politicamente um dia difícil, como todos os outros desse ano, né? Desde o impeachment, aliás, um pouco antes do impeachment da presidente Dilma, quando todo mundo percebeu o tamanho, a dimensão dessa crise. Mas, enfim, parabéns para quem trabalha e para quem tenta gerar muito emprego nesse país com muito esforço. São 2h12. Em um evento para pequenas empresas, duas pessoas conversam.
Apresentação: Neila Fontinelli. E hoje, no nosso programa especial Cooperativismo, aqui na Rádio Povo, nós vamos falar sobre como é fazer certo no cooperativismo. Você finalmente decide montar a sua própria cooperativa e como saber qual o caminho a seguir. Nós vamos oferecer produtos, serviços de qualidade, de maneira socializada e a preços justos, mas existem princípios, né? Existem regras para se trabalhar dentro de uma cooperativa. E nós vamos saber esses princípios, essas regras, com pessoas da área que conhecem bem, conhecem profundamente o sistema cooperativismo. Nós estamos no estúdio com o superintendente do sistema OCB Sescop Ceará, José Aparecido, e o assessor contábil da OCB Sescop Ceará, Arilo Carneiro. E eles vão ajudar aqui a gente a falar sobre os princípios do cooperativismo. E esse programa você também pode acompanhar pelo YouTube, no canal do Povo Online. E boa tarde, vou dar boa tarde aqui aos nossos convidados. Boa tarde. José Aparecido, Arilo. E eu queria começar aqui pelos princípios do cooperativismo. Vou passar aqui para o senhor Aparecido para falar sobre esses princípios. Quais são os princípios fundamentais do cooperativismo? Pois é, Neila. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. A gente precisa entender antes que nós estamos falando de princípios universais, né? Esses princípios que nós vamos aqui falar, ele pode estar sendo usado na Alemanha, no Japão, qualquer cooperativa nesse meio de mundo que esteja aí sendo organizada, ela utiliza e obedece esses mesmos princípios. Os princípios, de fato, ele é a base, é o alicerce de uma cooperativa. E eu gostaria, de forma prática, ir passando por cada princípio e fazendo uma espécie de análise. Por exemplo, o primeiro princípio é uma adesão voluntária e livre, que as pessoas, às vezes, confundem que por ser livre, a gente entra sem problema nenhum. Claro, a minha adesão é livre, mas ao entrar a participar de uma cooperativa, eu preciso entender se eu me enquadro no objeto dessa cooperativa e se essa cooperativa pode, de fato, prestar serviço à minha pessoa. Porque, senão, ela naturalmente vai me pedir para esperar um momento mais certo. Agora, é interessante que o princípio da adesão livre, a gente pergunte que, se eu sou livre para entrar, o que é que de fato eu vou me juntar a um grupo de pessoas, vou obedecer a princípios, a regras? Que regras são essas? Então, mesmo sendo livre, ao eu me associar a uma cooperativa, é importante que eu busque entender a sua lei orgânica, que eu busque entender o seu estatuto, aonde está lá os meus deveres, os meus direitos, o objeto da cooperativa, como é que essa cooperativa vai ser gerida, para que eu, de fato, entre com toda a segurança e participe. Entrei na cooperativa, depois não é bem isso que eu estava esperando, não quero. A minha saída é livre. Livre em que sentido? Eu cumpro os meus deveres que já estavam acertados com a cooperativa. Uma vez acertado isso, eu posso pedir para sair da cooperativa, normalmente, porque a adesão e a saída é livre. E quais caminhos a percorrer para se fundar uma cooperativa? O senhor Arilo podia explicar para a gente isso, até porque tem todo um caminho contábil também para se criar uma cooperativa. O caminho, primeiramente, tem que ter um grupo de pessoas que tenha aquela intenção, né, de constituir uma cooperativa. Então, essas pessoas se reúnem, né, e o Sescop, a OCB, o Sistema Cooperativista no Ceará, tem um departamento de monitoramento, de acompanhamento dessas cooperativas, para dar toda uma orientação na construção, na elaboração do estatuto e sobre as tributações das cooperativas, né, para eles sentirem a necessidade de ver
se aquilo é aquilo mesmo que eles querem para resolver E tem que ter a autogestão, né? Você tem que ter autonomia para gerir. Aí seria a gestão, já seria um segundo princípio, né? Que a gestão da cooperativa ela é feita pelos próprios sócios, né? A gestão e o controle da cooperativa, que é o segundo princípio do cooperativismo. Então, tendo o conhecimento desse estudo feito orientado pelo sistema, eles vão definir se querem realmente aquela empresa para eles. E quais as vantagens para se ter uma cooperativa, hein, seu Aparecido? Em relação a uma empresa comum, quais são as vantagens que uma cooperativa oferece? Pois é, ao constituir uma cooperativa, a gente precisa fazer duas análises para poder, a partir delas, aí a gente trabalhar a questão das vantagens. Primeiro, essa cooperativa tem que ter um negócio e esse negócio tem que ter viabilidade econômica. Isso precisa ser ajustado direitinho. Segundo, nós estamos escolhendo para gerir esse negócio uma gestão coletiva, um grupo de pessoas. E aí a gente precisa entender se há viabilidade societária, se essas pessoas estão dispostas, acreditam umas nas outras, para de fato poder vivenciar esse coletivo. Ok, resolvido esses dois pontos, que importância poderia ter isso? Olha, uma cooperativa, naturalmente, ela vai enfrentar um mercado lá fora. E às vezes eu, produtor, isoladamente, eu não tenho condição de pôr o meu produto lá bem mais próximo do meu consumidor, que seria uma vantagem nesse aspecto. Eu, produtor, isoladamente, eu não teria condição de ter uma pequena indústria que possa agregar valor a esse produto. Eu, produtor, isoladamente, não teria um acesso aonde eu pudesse comprar a matéria-prima para eu trabalhar a minha produção de forma mais acessível. Então, o conjunto de associados, ele facilitaria nesses 3 pontos muito, porque ao invés de eu comprar 10 quilos de adubo, uma tonelada de determinado produto, eu compraria 3, 4, 5, porque nós temos agora um grupo e estamos fazendo isso de forma coletiva. Segundo, eu não tenho condição de construir uma indústria para agregar valor ao meu produto, mas nós juntos, nós podemos perfeitamente fazer isso e lucrarmos de acordo com a produção que naturalmente entreguei na cooperativa. O outro, puxa, eu com 200 quilos de queijo, ficaria difícil eu pegar um transporte e buscar um mercado mais próximo do consumidor, onde eu pudesse ter um outro valor para essa produção que eu estou vendendo. Mas eu e os meus colegas juntos, nós podemos então ter uma carrada, ter 2 carradas. Eu posso buscar um mercado onde o meu produto possa ser mais valorizado e com isso eu tenho um melhor retorno do meu trabalho. Seu Arilo, eu queria que o senhor falasse um pouco das cooperativas aqui no Ceará. O que o senhor acha que se destaca nas cooperativas aqui no Ceará, pela sua experiência? As cooperativas mais destacadas aqui no Ceará, as cooperativas do ramo de saúde, né? As de crédito, né? E a terceira seria de transporte e trabalho. E o que o senhor acha que mais caracteriza as cooperativas cearenses? O que caracteriza ela é o fortalecimento do sócio, né? Que é o objetivo principal da cooperativa, é a prestação de serviço ao sócio. Na hora que a cooperativa está prestando esse serviço e está melhorando a vida do associado dela, é uma característica principal, né? Que ela está desenvolvendo o seu principal objetivo, né? E os princípios hoje... o senhor estava falando, senhor Aparecido, que os princípios são universais, né? Para quem está querendo reunir um grupo e começar a trabalhar em cooperativa, eu queria que o senhor falasse as diferenças entre essa cooperativa e uma associação, né? No que se diferencia? Pois é. A cooperativa,
ela está dentro do associativismo, mas tem uma escala de organização diferenciada, porque ela tem uma lei própria, 5764, ela é basicamente para o movimento cooperativismo. Dentro da cooperativa, a cooperativa faz os movimentos e o seu resultado eu posso repassar aos meus associados de forma proporcional à produção entregue, coisa que eu não poderia fazer na associação. Na cooperativa, eu tenho um processo de assembleia, onde admite a participação de todas as pessoas e a gente decide de forma coletiva. Cada associado ele tem direito a um voto. Isso tem uma legislação e isso é estabelecido lá no Estatuto da Cooperativa. O que na associação isso seria diferenciado. Eu, com uma cooperativa, eu tenho uma legislação e posso ir ao mercado e negociar, vender e comprar. Na associação, ela estaria mais voltada para prestar um serviço social, eu não teria essa possibilidade de fazer a comercialização como na cooperativa tem. Essas são uma das regras que se tem nisso daí. Muito embora eu tenha hoje um limite de pessoas que pode constituir uma cooperativa, já na associação não teria, seria um número mínimo. 2. Eu não precisaria, de fato, estar registrado na junta comercial pelo fato de eu não estar fazendo negócio. É um trabalho social que a gente se organiza ali de uma outra forma. E nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre cooperativismo. São 2h27. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará.
Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação: Neila Fontinelli. Voltamos a falar sobre cooperativismo. Hoje recebemos no estúdio o superintendente do Sistema OCB Sescop Ceará, José Aparecido de Santos, também o assessor contábil do Sistema OCB Sescop Ceará, Arilo Carneiro. Estamos falando sobre os princípios do cooperativismo. E olha, são 7 princípios do cooperativismo. Nós começamos a falar do primeiro, sobre adesão voluntária e livre, que é você entrar na hora que você achar importante para você entrar, para trabalhar em conjunto com outras pessoas numa mesma categoria. Mas há outro princípio muito importante, que é a gestão democrática pelos membros. O que é isso? E o seu Aparecido e o seu Arilo, os dois vão explicar para a gente o que é uma gestão democrática dentro de uma entidade como essa. O que é isso, Aparecido? Pois é, Lélia, é interessante que o nosso ouvinte tenha bastante clareza em relação a esse princípio, porque normalmente a pessoa termina fazendo a leitura do princípio como cada associado tem direito a um voto, diferente do capital que ele tem na cooperativa, e que são eles juntos que decidem através da Assembleia. Essa é uma análise um pouco superficial do princípio da gestão, porque precisaria muito mais. O associado precisa estar imbuído da importância dele participar dos momentos das decisões da cooperativa. Ele precisa estar presente às assembleias. A gente vê muita assembleia, às vezes, com um percentual baixo de associado, e se trata de um momento importantíssimo, que é da gente avaliar o ano que passou, como é que nós trabalhamos, que resultados tivemos, e ao mesmo tempo planejarmos o próximo ano que há de vir. E a ausência do associado enfraquece na participação, na sugestão de ideia, no reforço de aprovar aquilo que seria mais ideal para a cooperativa, para o grupo. Então é interessante que o associado entenda que não basta eu saber que eu tenho um voto, eu preciso fazer um esforço de participar toda hora do processo de decisão da cooperativa. E o grande momento são as assembleias, as reuniões do Conselho de Administração, as reuniões dos Conselhos Fiscais, que eu tenho que, como associado, buscar interesses de participar e de contribuir. Seu Arilo, e a parte econômica, a participação econômica desses membros, como é que ela acontece? Eu vou só fazer uma observação aqui na gestão democrática aí, pelos membros. Como o Aparecido falou, a importância da Assembleia. Porque lá na lei diz que os ausentes, os discordantes, né, têm que aderir à decisão daqueles que aprovaram aquela decisão, aquela deliberação. Né? Então é importantíssimo a participação dos sócios nas Assembleias Gerais. Sim, mas vamos aqui ao terceiro princípio, que é a participação econômica pelos membros, pelos sócios da cooperativa. Então, a participação econômica, toda cooperativa está na Lei 5764 e na 12690, que os cooperados têm que participarem com um capital, que a gente chama de cota de capital. Então, o capital, quando se está fazendo o estatuto, a lei da cooperativa, os sócios fundadores vão estipular, analisar o quanto eles vão precisar de capital para colocar aquela empresa em movimento. Então, cada um sócio vai ter que participar de valor de cotas iguais na constituição da cooperativa, e após a constituição, feita aquela análise da necessidade daquele capital, né, posteriormente podem cada um aumentar o seu capital. Ou mesmo a cooperativa em Assembleia Geral decidir que vai aumentar o valor da cota parte para todos. Aí tem que ser todos iguais. O capital igual a todos numa Assembleia Geral. Para ter o mesmo peso de decisão. Não, a decisão... E de participação. A decisão, o capital não tem peso nas decisões. A decisão, o que tem peso
é o sócio, é a pessoa, é uma sociedade de pessoa. Então, o peso é a pessoa e não o capital. Eu posso ter 10 mil reais de capital e outro sócio ter 10 reais e o meu voto vai ser igual ao dele. É diferente da sociedade capitalista, que quem manda é o capital. Na sociedade cooperativista, quem manda é a pessoa, é o sócio. E por isso a gestão é mais democrática? A gestão é mais democrática. E com relação à autonomia, à independência, essas palavras grandes às vezes ficam meio esvaziadas de sentidos, né? O que significa autonomia e independência dentro da cooperativa? Leila, não sei se você me permite eu ajudar o colega um pouco em relação ainda ao capital. A gente precisa entender que o associado, ao se associar à cooperativa e deposita esse capital, ele retira esse capital ao sair. Ele não está fazendo um pagamento, está fazendo um depósito. E que a Lei 57/64 estabelece que esse capital pode receber uma vantagem de um juro até 12% ao ano, só que isso tem que estar sendo determinado no estatuto. O outro detalhe é essa coisa de definir o valor da cota-parte. Ao ser constituída uma cooperativa, ela tem que estudar o seu negócio, tem que desenvolver um plano de negócio. E na hora que ela desenvolve o plano de negócio, ele estabelece a necessidade de dinheiro que eu vou precisar para tocar esse negócio. E aí a gente divide entre nós que estamos constituindo a cooperativa, quanto vai caber para cada um de nós. Ok, feito isso daí, vamos entrar nessa coisa da autonomia e independência. É importantíssimo porque o princípio está lá e diz o seguinte, olha, você é uma cooperativa, mas você está liberado para fazer negócio com o governo, com outras instituições, sem nenhum problema. A lei não inibe que a cooperativa possa fazer isso, pode sim. Agora, o que o gestor tem que ter cuidado, ao fazer essa parceria, ou fazer esse convênio, ou esse negócio com as outras instituições, é de preservar a autonomia da cooperativa em relação a esse negócio. E com relação, às vezes você fala dos outros princípios, não vamos deixar para o próximo bloco, que eu acho que é melhor para a gente se aprofundar. Vamos falar sobre educação, formação e informação, vamos falar sobre intercooperação e os interesses da comunidade pela comunidade. São 2h43. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Cultural. Sistema OCB Sescop Ceará.
Economia Especial Cooperativismo, hoje entrevistando o superintendente do Sistema OCB Sescop Ceará, José Aparecido de Santos, e o assessor contábil do Sistema OCB Sescop Ceará, Arilo Carneiro. Estamos falando sobre os princípios do cooperativismo hoje, e a gente estava falando, um dos princípios é educação, formação, informação. O que significa isso na prática? O senhor esteve na cooperativa de pesca, seu Arilo. Conta para a gente como é que isso era aplicado. Esse princípio, que é o quarto princípio, né, é de tamanha importância. Ele cuida da formação, da capacitação, né, que isso, toda empresa depende disso. Se você não capacitar, não formar os seus membros, ela provavelmente não vai ter sucesso. Então, a cooperativa é a responsável pela formação, capacitação dos seus diretores, seus gestores, do quadro social da cooperativa, dos seus funcionários. Isso é de tamanha importância. Você vê esse exemplo na própria sua família. Se você não formar, não capacitar os seus filhos, provavelmente eles não vão ter sucesso. Então, esse é um princípio que tem que estar em todas as cooperativas para elas terem sucesso. Senhor Aparecido, e hoje há uma preocupação muito grande do sistema nessa questão da educação, principalmente com os jovens aqui no Ceará? Sim. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade e dizer que o sistema OCB e Sescop, eles estão disponíveis para prestar esse trabalho que o colega colocou, de educar, de capacitar as cooperativas sem custo nenhum para elas. É uma função do sistema. Você poderia me repetir? Eu estava falando sobre a questão da educação, mas eu queria que o senhor falasse não só da questão da educação, principalmente para os jovens, formar outras gerações, até porque a pessoa adquire uma cota de uma cooperativa, mas ela envelhece, né, e essa cota passa para os filhos. Como é que se forma novos cooperados? Pois a parte da educação, que a gente chama mais de educação cooperativista, que é, de fato, ensinar para o associado de como conviver com as regras coletivas, com os direitos, com respeito ao estatuto, com respeito à tomada de decisão coletiva, porque algumas pessoas ainda acham que a ideia na cooperativa, a ideia dele tem que ser, de fato, colocada sob aplicação. Não. É a que vencer. É a que tiver maior número de associados, de fato, votando a favor dela. E essa capacitação para preparar o futuro, isso é importantíssimo, e o cooperativismo do Estado do Ceará, a gente tem buscado a trabalhar essas questões. É de capacitar as mulheres, porque as mulheres também precisam entender, e elas têm uma contribuição incrível. A gente conhece cooperativa, por exemplo, ali no Senador Pompeu, a Cosena, onde participa a família é associada da cooperativa, e as mulheres têm uma contribuição incrível, porque quando a gente vai analisar, elas tiveram mais banco de escola do que o marido, que estava muito preocupado com a roça. Então, é um conhecimento que está à disposição da cooperativa e não é aproveitado. E o jovem, porque ele não nasce entendendo o que é o cooperativismo, e às vezes o pai traz a notícia da cooperativa, mas dos negócios. Então, o que a cooperativa está preocupado é que esse jovem seja preparado, entenda o que é a cooperativa, entenda o que é gerir uma cooperativa, porque no futuro ele pode ser esse novo gestor, certo? E eu conheço cooperativas, de fato, principalmente do ramo agropecuário, e eu pessoalmente disse para eles porque é que eles não põem um porta-bengala para receber os seus associados, para isso explicar como a cooperativa não está renovando o seu quadro social e ele está envelhecendo. É uma forma de dar continuidade, né, à instituição. E intercooperação, funciona, o individualismo é a grande filosofia mundial, né? A gente vê cada vez mais sendo incentivado isso, e o cooperativismo é uma filosofia diferente, né, que se trabalha a colaboração interna e externa. E como é que é essa intercooperação?
A intercooperação é a participação, é a relação que a cooperativa tem que ter com os órgãos públicos, com outra cooperativa. Entra a parte social? Também. Nós temos um exemplo muito que ocorre muito na cooperativa de saúde, principalmente na Unimed, é que se você é sócio da Unimed Fortaleza, Unimed Ceará hoje, e estiver lá em São Paulo e adoecer e precisar de uma assistência médica, você vai na Unimed de São Paulo e recebe todos os serviços que você receberia aqui. Isso é a perfeita intercooperação e um exemplo mais correto de intercooperação que há, e não só a daqui, mas se uma pessoa sócia, usuário da Unimed de São Paulo, estiver aqui no Ceará, também, se ela precisar dos serviços médicos, ela será assistida do mesmo jeito que é assistido lá onde está localizada a cooperativa dele. Senhor Aparecido, o que diferencia as cooperativas das empresas comuns? Esse princípio 7, ela tem um interesse maior pela comunidade? Interessante. Hoje é muito comum as instituições falar de responsabilidade social, né? De repente começamos a falar bastante disso. Mas essa coisa da responsabilidade social está no DNA das cooperativas, está lá como princípio, e as cooperativas que estão instaladas naquele município, é preocupação dela fazer esse trabalho que nós estamos comentando aqui junto com aqueles jovens que estão próximos da cooperativa, para que eles que estão bem próximos daqui a pouco possam ser os seus associados, um associado bem mais consciente. Mas a gente não pode esquecer, e eu acho importantíssimo, é que vamos dizer que eu tenho uma cooperativa no município. Se essa cooperativa tem uma indústria, e essa cooperativa, através dessa indústria, está contaminando os mananciais dessa cidade, ela está assassinando esse princípio. Então, essa coisa do aspecto ecológico, de como tratar esse respeito à ecologia, a cooperativa tem isso no seu DNA. Então, ela precisa vivenciar e ela precisa dar conhecimento à sociedade que a cooperativa é responsável por isso. Questão das boas práticas, né, que hoje todas as empresas incentivam e que dentro do cooperativismo é o 7º princípio, né, o que tem na natureza da instituição. E eu queria agradecer aqui os nossos convidados. O programa está chegando aqui ao fim. O superintendente do sistema OCB Sescop Ceará, José Aparecido dos Santos, o assessor contábil do sistema OCB Ceará, Arilo Carneiro. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui. E o programa O Povo, Economia Especial Cooperativismo fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, assistente de estúdio Paulo Cardoso, produção e noticiário local Letícia Lopes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arli Medina Neri. Apresentação Neila Fontinelli. Obrigada pela audiência, um abraço a todos. Vocês ficam agora com o repórter CBN, na sequência com Revista O Povo, com Maísa Vasconcelos. Até mais. Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Há 45 anos, a Serlares oferece soluções